Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante, hoje compartilhando aí mais uma experiência aí, para quem não me conhece, sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume. Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que nós assistimos, sobre o que nós ouvimos e sobre o que nós lemos. É a causa da destruição de muitas consciências em corpos físicos. Muitos chamam de espíritos, né? Mas são consciências. Espíritos, consciências, energia, somos consciência. Então, somos o verbo, a ideia, vivendo experiência no mundo físico, na matéria. Estamos na matéria, né? E dentro dessas experiências, nós vamos comentar alguns assuntos aqui referentes ao que nós vemos, o que nós ouvimos e o que nós lemos. Muitas das vezes nós sofremos pelo que nós vimos, ou que nós vemos, ou que nós assistimos. Por exemplo, se você assiste o tempo todo um canal só de violência, você vai adquirir síndrome do pânico, você não vai querer mais viver a vida como deveria viver. Se você vê uma confusão, um conflito, né, você vai falar, eu não quero isso para mim, não. Claro que a gente não quer. Mas se você ficar focado nisso, você não vai viver e não vai praticar. Por exemplo, eu vou comprar um produto numa loja e vejo uma confusão na loja e não compro mais aqui não. A confusão foi só naquele momento e naquele dia. Se eu pensar assim, não compro nunca mais. Naquela loja e em lugar nenhum. Porque sempre em algum lugar vai ter algum tipo de problema, confusão. E a gente tem que saber lidar com essas situações. Agora, outra coisa é procurar se envolver na confusão ou criar confusão. Agora, se eu puder evitar de ver a confusão, ou de ver um canal violento, um noticiário violento, né? Um programa violento, um filme violento, se eu puder evitar, melhor para mim. Por quê? Porque a minha dimensão de consciência só me leva para momentos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de felicidade, porque é isso que nos traz uma boa saúde, uma consciência tranquila, aí você vai viver uma vida melhor, você vai ter uma saúde mental pura, limpa, você vai conseguir levar em paz a sua vida, tranquilamente, independente de quanto você ganha, onde você mora, porque você vai ter essa paz interior. Porque você, dentro da sua casa, existem pessoas que moram bem em lugares bons, maravilhosos, mas que a sua vida é o inferno, porque vive dentro do inferno na televisão. E da mesma forma é o que você ouve, o que você está procurando ouvir, o estilo de música, as vozes que vêm de fora. Então você tem que ouvir e combater essas vozes. O que o colega disse, o que o parente falou, né? A gente tem problemas de família, fora da família também. Então tem que saber administrar essa situação. Não, isso aqui não é legal, eu tenho que superar. Se alguém te machucou, você tem que vencer isso. E mostrar aquele ser que, da forma que ele te machucou, você não pode machucar ele também. Você tem que combater o mal com o bem, sempre com o bem. Combater as trevas com a luz, sempre assim. E a mesma coisa é o que você lê. Se você lê filme de terror, você vai ter terror na sua vida o tempo todo. Porque você está focado naquilo e a sua consciência, ela fica focada naquilo que está lendo. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vê, assiste, com o que a gente ouve, tá? E com o que a gente está lendo. Porque isso são reflexos que vão voltar para nós. Aí muitos costumam dizer, você colhe o que planta. Outros falam, você recebe o que vibra. Se você vibrar o bem, você vai receber o bem. Se você vibrar o mal, você vai receber o mal. Então, a gente tem que saber administrar a nossa vida no dia a dia dentro dessa situação e procurar sempre esse caminho de luz, de paz. Por mais que o mundo seja desse jeito, saiba que muitos estão aqui dentro, mergulhados numa escuridão, mas vivendo em luz e em paz. Estão dentro de uma guerra vivendo em paz. Existem muitos. Muitas das vezes vêm setas, vêm ataques,
mas aí ele já está revestido, ele já está protegido e consegue vencer e superar. Porque o nível de consciência dele está lá em cima. E os que estão embaixo, ele às vezes mergulha para tirá-los de lá, resgatá-los de lá. Existem diversas formas de se mergulhar nas trevas, na escuridão, no inferno, para levar para o céu, para a luz, para o mundo superior. Tudo está aqui, dentro de nós. E temos que trabalhar isso, tanto na matéria como fora da matéria. Às vezes você está num momento bom, né? Chega num momento de paz, está tranquilo, de repente recebe uma notícia ruim. Aí você tem que se firmar. Não é fácil. Às vezes uma coisa que você ouviu que não queria ouvir. Aí você ouve, às vezes se revolta, às vezes fica triste, chateado. Mas aí você vai trabalhando isso, meditando, e você vai se elevando de novo, e aí você sobe o nível de consciência. Às vezes é melhor nem falar para não magoar ninguém, para não machucar. Às vezes é melhor se calar. Eu tenho trabalhado muito o silêncio. Vê se eu gravo um vídeo falando sobre o silêncio. É muito bom trabalhar o silêncio. Então tem que ter muito cuidado com o que você vai ver, com o que você vai ouvir, com o que você vai ler. Ouvir, às vezes, não tem opção, você vai ouvir o que você não quer, mas aí você tem que ter sabedoria, força e paciência para sair daquilo que você não esperava ouvir. Ou até, às vezes, ver uma cena, de repente, não só na TV, mas na rua, que você não esperava ver. Existe atropelamento, existe, às vezes, casos de partida de alguém que você vê na rua, um acidente, um infarto, e você tem que saber encarar essa situação. Ler, você já sabe o livro, é diferente. Tem que ver se está preparado para ler aquele livro, porque às vezes aquele livro pode te afetar, para bem ou para mal. Então eu, por exemplo, procuro só ver coisas boas, faço o possível para ouvir coisas boas, às vezes ouço coisas ruins que eu não queria, e procuro ler coisas boas. Procuro estar nessa dimensão do bem, da paz, da vida, do amor. E assim eu consigo viver e levar a vida numa boa. Com tudo que acontece aí, nada me abala no sentido de me derrubar. Me abala, mas não me derruba. Então nada me derruba. Me abalar, abala sim, mas não no sentido de me derrubar. Estou sempre de pé. Pessoal, e nós temos que estar sempre de pé. Muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve e com o que você lê. Porque a sua vida, na prática do dia a dia, está definida em cima disso. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quem já viu o filme A Cabana mostra isso. Um filho que não aceitava a atitude do pai. Porque o pai era ignorante, era violento com a mãe. Mas ele não sabia que o pai era violentado pelo pai também. Que no caso era o avô. E com o tempo, ele foi investigando e foi querendo entender por que o pai dele era daquele jeito. Vê o filme A Cabana, não vou falar o filme não. A Cabana. Então, com o tempo, ele foi buscando e foi tendo o conhecimento que o pai dele era violento com a mãe dele, porque, na verdade, o avô dele violentava da mesma forma a mãe. E aquele pai dele foi crescendo vendo o pai ser daquele jeito. E aí entra a questão. Existem filhos que às vezes vê os pais em brigarem, em discussão, que cresce com aquilo na mente e acaba carregando com ele como se fosse um trauma e aplica na sua vida, pratica. Mas já existe aqueles filhos que não fazem isso, que eles não agem dessa forma, que eles falam, eu vou fazer o contrário, eu não vou violentar não, eu não vou bater não, eu vou agir pelo lado contrário. Então nós temos que agir dessa forma. Se eu vi alguém matando, se eu vi alguém violentando, eu não vou matar, não vou violentar. Se eu vi alguém praticando mal, eu vou praticar o bem. Se eu vi ou ouvi alguém falando alguma coisa referente ao mal do outro, ou querendo prejudicar o outro, opa, eu vou querer ver o bem quando eu tiver uma oportunidade, eu vou querer ver o bem e vou orar por aquela pessoa que quer o mal da outra, que bate de frente com a outra, né? Ou que no trabalho não se dá com... Tem caso no trabalho que o empregado não fala com outro empregado, são tudo empregados da mesma empresa, né? Tem caso de família, tem caso de vizinho,
né? E a gente tem que procurar se dar bem com o vizinho, com todos. Temos que procurar estudar cada um deles e crescer com isso. Procurar praticar o bem junto deles e evoluir nesse sentido. Está sempre numa dimensão superior. Nunca está sempre malhando, falando mal. Não, 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 não. Não está dando certo, se afasta e ora por aquela pessoa, né? Ah, fulano de tal só vive no inferno, só vive no umbral, não procura melhorar, não procura evoluir, então eu vou orar por ela. O dia que você tiver uma brecha, tiver uma oportunidade, aí você vai conversar com ela, vai falar, procura mudar de vida, procura melhorar. A vida não é tão ruim assim. Existem momentos ruins, sim. Existem momentos difíceis, mas temos que vencê-lo. Agora, se você quiser continuar nessa vida também desse jeito, eu não posso mudar nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que ouve, com o que assiste, com o que lê, porque também podemos se contaminar. Tem um perigo muito grande. Com quem nós estamos conversando, com tudo. A gente tem que ter muita força, avaliar e continuar caminhando, traçando a nossa jornada. Sempre para bem, sempre para cima, sempre elevando nossas consciências. Então, pessoal, gratidão a todos aí. Tem aqueles que estão preparados para dar certos mergulhos, sair da luz para a escuridão para trazer para a luz. Mas tem muitos, eu conheço vários casos, que mergulharam nas trevas e não conseguiram mais voltar para a luz. Então, que possamos estar sempre na luz. Que possamos estar sempre estudando a luz, vivendo a luz no dia a dia. E que se um dia nós tivermos uma missão ou uma jornada para mergulhar nas trevas, com o propósito de trazer outros para a luz, que estejamos prontos para isso. Cada um conhece a si, a sua consciência. Então, muito cuidado. Veja as coisas boas, ouça as coisas boas, busque as coisas boas, de bem, de paz, de vida. Graça, paz, luz. Shalom, namastê. É isso aí, pessoal. Forte abraço.